Oi, gente. Meu nome é Márcia, eu sou do grupo SOSAP junto com o Vitor e o Matheus. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre a favorabilidade de doenças em lavouras. A nossa cultura escolhida é a soja e a nossa doença é o oídio. A soja é a principal cultura do agronegócio no Brasil. O Brasil é o segundo maior produtor de soja no mundo. 33 milhões de hectares plantados, sendo colhidos 113 milhões de toneladas. É a commodity que tem o segundo maior volume de exportação no mundo. Juntamente com a soja vem os problemas. E o nosso problema escolhido é o ídio. O oídio é um fungo que se manifesta em temperaturas médias a baixas e em lavouras que são normalmente irrigadas no inverno ou que estão muito úmidas. O oídio se caracteriza pelas manchas brancas nas folhas, o que acaba fazendo com que a planta não consiga fazer a fotossíntese. As medidas de controle que você pode tomar é evitar a semeadura tardia, fora do momento adequado, ou na safrinha, que não é a época adequada da soja, cultivo irrigado no inverno, porque as temperaturas são mais baixas e o ambiente vai estar mais úmido, favorecendo o aparecimento da doença, e realizar a pulverização com fungicidas específicos. Bom, pessoal, nós vamos estar montando um mapa sobre a favorabilidade da doença, e quem vai dar continuidade a esse vídeo é o meu colega Matheus. Olá pessoal, eu sou o Matheus e agora nós vamos dar continuidade ao processo de confecção do nosso mapa de favorabilidade. Então, para confeccionar o nosso mapa de favorabilidade, eu tenho que ter as informações meteorológicas. Para obter essas informações, a gente vai usar o portal da BASF, que é o Agrodetecta. Então, o Agrodetecta, ele reúne informações meteorológicas de previsão de doenças de várias estações aí no estado de São Paulo e no Brasil. Então aqui eu já tenho o usuário e a senha cadastrado. A gente procura no Google aqui, é o agrodetecta.com.br e eu peço para entrar. Ele carrega os dados e aqui logo de cara ele já me dá a previsão do tempo. E aqui eu posso selecionar as áreas monitoradas, as estações e o satélite ou mapa. Então, esses pontos verdes são as estações aí distribuídas no Brasil. Aqui no canto eu tenho observações meteorológicas. É aqui que eu vou encontrar os dados para a confecção do meu mapa. Clicando aqui, eu tenho as bases, as estações. Para dar um exemplo aqui, como que a gente obtém esses dados? Eu vou selecionar a estação aqui da faculdade, que é a Fazenda Fundação Shunji Nishimura, de Pompeia. E aqui ele já me dá a opção de baixar os dados da estação. Então aqui eu vou escolher um dia, eu posso escolher esses dados, essas informações, como diário ou horário e um intervalo de tempo. Então eu vou pegar aqui como exemplo diário e vou escolher o dia 5 de maio, um sábado. Eu posso escolher um intervalo de tempo, vou colocar aqui até o dia 21 para a gente ver como que ele vai me trazer esses dados. Então ele já inicia o download aqui de uma planilha Excel, eu abrindo essa planilha. Aqui a planilha ela traz as seguintes informações: o nome da estação, então aqui eu tenho a identificação dela, ela traz latitude, longitude, município e a data final da última observação. Além disso, aqui eu tenho todas as informações, as observações que ela produz. Então eu tenho radiação, pressão, umidade relativa, temperatura média, temperatura máxima e mínima, eu tenho tempo aí de molhamento foliar, eu tenho a velocidade do vento e uma série de outras informações aqui dia a dia dessa estação. Então, para confeccionar o mapa, eu vou escolher aqui a data do dia 5 e vou selecionar as seguintes colunas, que são as informações que eu vou usar para ver a área abaixo da curva de progresso de severidade, né? Eu vou explicar o que é isso já já. Então, eu vou usar a temperatura média e vou usar também o DPM. Bem, pessoal, voltando aqui no Agrodetecta,
Agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo para confeccionar o mapa. Eu vou escolher aqui para o nosso mapa de favorabilidade do oídio a nossa região aqui do estado de São Paulo, composto pelas regiões de Assis, Bauru, Marília, Araraquara e Piracicaba. Nessa região aqui eu tenho 4 estações que fornecem dados aí de hora em hora no site. E esses dados são disponibilizados no site. Que é a estação da Embrapa, em São Carlos, a estação da Fazenda São João em Piraju e a estação da Fazenda Palmitalzinho de Campos Novos Paulista. Então eu vou fazer aquele mesmo processo que eu fiz agora há pouco, baixar todos os dados. Eu vou fazer esse mapa para o dia 5 de maio. Então eu baixo os dados diários referente a esse dia e vou juntar tudo em uma única planilha. Bem, pessoal, para adiantar um pouquinho, eu baixei os dados referentes ao dia 5 de maio das 4 estações e agrupei esses dados numa única planilha. Nessa planilha, nas colunas, eu coloquei um identificador, um número identificador, a longitude e a latitude da base. Essa informação aí a gente encontra na planilha que a gente baixa do AgroDetecta, a data, a informação de temperatura média diária, disponível na planilha que a gente baixa, e o DPM, que é o período aí de molhamento foliar. Então, para começar aí a confeccionar nosso mapa, nós encontramos a fórmula da severidade em um artigo e eu vou mostrar eles para vocês aqui. Então, nós temos aí a área abaixo da curva de progresso de severidade, que é nada mais do que este gráfico aqui. Então, é uma relação entre o molhamento foliar, aí dado em horas, e a temperatura ambiente em graus Celsius. E conforme essas variáveis aí vão se alterando, eu tenho uma área maior ou menor que diz respeito à favorabilidade da aparição desse fungo na minha lavoura. Então, da onde a gente tirou essa fórmula? Nós tiramos de um artigo. Aqui eu vou trazer a referência para vocês e vou colocar ela também na descrição desse vídeo. É um artigo aí publicado pela Ciência Agrotech, o pesquisador aí Marcelo de Carvalho Alves, e o título dele é A intensidade do oídio microsfera difusa em cultivares de soja sobre diferentes temperaturas e períodos de molhamento foliar. Aí é uma publicação de 2009. Então, nada mais é do que eu aplicar esta fórmula aqui para encontrar a severidade dessa doença. O nosso próximo passo aí é definir o AACPS, que nesse caso aqui vai ser a substituição dos valores nessa fórmula aqui do lado, a fórmula do gráfico. Então, eu tenho igual e começo a inserir a fórmula. Aqui eu seleciono a temperatura média. O nosso M, molhamento foliar, que no caso vai ser o DPM hora.
Esse errinho aqui, que eu tenho no final da fórmula, ele indica a confiabilidade desse experimento. Então, ele indica aí que esse experimento realizado no trabalho aí do Marcelo Alves, ele tem uma confiabilidade ou uma representatividade aí de 85% dos casos. Então, eu dou um Enter aqui e obtenho o valor da nossa fórmula aqui. O resultado dela é 21, aí levando em consideração uma escala de 0 a 100. Eu clico aqui, ele vai me dar os valores para as outras estações. Aqui eu tenho as 4 estações. E para facilitar, eu vou diminuir o número de casas. Aí eu vou deixar só com uma casa. Eu vou remover aqui essas imagens para salvar a nossa fórmula. Eu venho aqui em arquivo. Aqui nós temos um passo muito importante. Eu vou salvar aqui dentro da pasta SOSAP e eu vou salvar ela como pasta de trabalho do Excel 97/2003. Por que isso? Porque o ArcGIS ele tem aí um problema em algumas versões que ele não reconhece ou não consegue ler arquivos tabulados que não sejam nesse formato XLS. E agora o nosso próximo passo é no ArcMap. Bem, pessoal, aqui agora eu estou com o ArcMap aberto e nós vamos dar início à confecção do nosso mapa de favorabilidade. Eu já conectei aqui a pasta Desktop no catálogo e eu vou abrir a nossa tabela. Então, aqui eu estou com a pasta conectada, eu venho aqui em Dados, Adicionar dados. Ele automaticamente aqui, como eu já conectei a pasta, aqui é a Desktop, ele já encontrou a tabela, por isso ele deu pronto. Mas caso contrário, eu venho aqui, ó, seleciono ela com 2 cliques, formato XLS, peço para abrir a aba Planilha 1 e peço para adicionar. Ela veio parar aqui em camadas. Agora o processo também é bem simples. Se você tiver alguma dúvida, você pode procurar nosso primeiro vídeo aqui do canal, do grupo SOSAP, e lá nós temos um passo a passo mais detalhado. Então eu clico com o botão direito do mouse, exportar para XY. Aqui eu tenho a latitude e a longitude da nossa base. Eu já vou definir aqui o sistema de coordenadas. Então é o sistema geográfico, Word, WGS 84. Eu já defino aqui as minhas coordenadas desses pontos, dou um OK e eles apareceram aqui, ó, os 4 pontos que são as nossas 4 bases. Agora, para continuar, eu vou fazer a interpolação desse mapa aí de acordo com a nossa AACPS, né? Aquele dado lá que a gente obteve através da fórmula, que é o nosso índice de favorabilidade. Então, para isso, eu ativo a extensão aí do Geostatístico Analyst. Em personalizar, eu tenho aqui barra de ferramentas, Geostatístico Analytics. Eu selecionando essa ferramenta, ele vai aparecer aqui para mim. Então, eu clico e vou interpolar. Nesse caso aqui, nós testamos vários métodos de interpolação e o que melhor se adequou a este caso foi Radial Basis Function. Então, aqui eu dou 2 cliques, seleciono aí a aba da nossa planilha e seleciono o dado que vai ser interpolado, nesse caso, a AACPS. Aqui ele está pedindo também para a gente definir a latitude e a longitude aí, que seria o que nós temos na nossa planilha, e eu clico em avançar. Como eu só tenho 4 bases aí, não vai ter muito o que mexer em termos de interpolação. O nosso histograma aí não vai ficar muito bom por conta dos dados. E eu vou finalizar. Aqui eu vou pedir para ele dar um zoom para a camada, o nosso mapa. E nós temos essa interpolação aqui. Bem, agora eu quero trazer isso para a nossa região. Como que eu vou fazer isso?
Isso daqui são os dados que eu obtive nas 4 bases. Ele traz a área que a gente tem só dentro dessas 4 bases. Vou pedir para estender para a minha região. Então, eu venho aqui em Extend e peço para ele estender até a extensão mesorregião. Ele estendeu de acordo com todo o nosso mapa. Eu tenho que pedir para ele exportar para raster, para posteriormente extrair por máscara. E é isso que eu vou fazer nesse caso. Então, eu venho aqui em Data, exportar para raster. Ele abre a janela. Então, aqui eu vou selecionar o local de saída e vou colocar como favorabilidade. Eu dou o comando Save. E em relação ao tamanho da célula ou do pixel, nesse caso aqui, por ser uma área relativamente pequena, eu tenho que selecionar um pixel aí do menor tamanho possível para não causar uma distorção no mapa. E ele vai processar aqui. Aqui o processamento ele foi completo. Eu já vou desabilitar aí a nossa interpolação anterior. Aqui ele já está no formato raster. Então, ficou dessa forma. Então, essas são as nossas regiões e esses pontos aqui são as nossas estações meteorológicas. Agora, eu vou recortar aí o limite que sobra das regiões. E essa foi a configuração do nosso mapa. E aqui nós temos nosso mapa de favorabilidade pronto. E nós podemos observar que nesse mapa aqui, nós temos um maior índice aqui, nós podemos observar aí 53% de favorabilidade de ocorrência do oídio na soja aqui na região sul do nosso mapa. Ela vai diminuindo aqui em relação a esta base, no sentido da base da região aí de Araraquara, Piracicaba. E o mapa, ele permite aqui que a gente observe justamente essa transição. Então, nós vemos aqui perfeitamente os lugares onde você tem uma baixa favorabilidade e uma alta favorabilidade. Bem, pessoal, o resultado final do nosso trabalho aqui foi esse mapa que vocês estão vendo no vídeo. E qualquer dúvida, você pode entrar em contato com o nosso grupo através dos nossos e-mails que estão na descrição, ou deixe um comentário para a gente. Pedir para você também compartilhar o nosso vídeo e divulgar. Bem, é isso aí, galerinha. Muito obrigado pela atenção. Valeu!